Não, primeiro tem que três. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Peço perdão pelo atraso. Tivemos um contratempo, um problema técnico aqui para resolver. E estamos iniciando mais um culto de adoração ao nosso Deus. Estamos no primeiro domingo de maio. Estamos na presença do nosso Deus para render a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 26 a 39. Romanos capítulo 8, versos 26 a 39. Nos diz a palavra do nosso Deus. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu chamo a sua atenção para o que Paulo nos diz no verso de número 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está governando todas as coisas para o nosso bem. Deus está governando todas as coisas para o cuidado do seu povo. Portanto, devemos exaltar este Deus, devemos glorificar o Senhor pela sua providência que está sobre nós todos os dias nos preservando. Curve a sua cabeça, vamos adorar ao Senhor. Bondoso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós adoramos o Teu santo e glorioso nome, porque o Senhor, de maneira providencial, porque o Senhor, de maneira soberana, está cuidando e preservando o Teu povo. Obrigado, ó Pai, pelo cuidado do Senhor sobre nós, sobre a nossa família, enfim, sobre o Teu povo. Te adoramos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus cantando o hino de número 33 do nosso inário. Hino de número 33.
seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Salmo de número 99. Abramos a palavra do nosso Deus no Salmo de número 99. Salmo de número 99 nos diz a palavra de Deus. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés,
porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem e guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus é um Deus absolutamente santo. Ele perdoa o pecado do seu povo, mas ainda sofremos a consequência dos nossos erros. É claro, Deus permite que nós colhamos a consequência dos nossos pecados, dos nossos erros. Mas Ele perdoa o nosso pecado. Os nossos pecados foram perdoados através do seu Filho Jesus. Curve a sua cabeça, vamos agradecer, vamos louvar a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Bondoso Pai, nos achegamos a Ti em reconhecimento de que somos pecadores e de que o Senhor é absolutamente santo. Ó Pai, chegamos com os nossos corações contritos, tristes, ó Pai, porque sabemos que os nossos pecados, os nossos pecados entristecem o Teu coração. Portanto, ó Deus, nós suplicamos, perdoe os nossos pecados, purifica os nossos corações e mentes. Te adoramos, ó Deus, por Cristo Jesus, o Teu Filho amado, que nos deu a salvação eterna e o perdão eterno. Nós te adoramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus cantando o hino de número 97. Hino de número 97. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste, ó Redentor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Amém. Os nossos pecados foram perdoados
através da morte e ressurreição de Cristo Jesus na cruz. Convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 18. Texto este que baseará a nossa meditação nesta noite. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18, versos 28 a 34. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18, versos 28 a 34. Nos diz a palavra de Deus: Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: Eis que me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja a tua veste. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: Não pelejareis nem contra o pequeno, nem contra o grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então, um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: Vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte os sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Vamos pedir ao nosso Deus que fale aos nossos corações, pedir ao Senhor que nos edifique com a sua palavra nessa noite. Pai, mais uma vez nos achegamos a Ti, nosso coração está temeroso porque estamos diante da Tua santa palavra. Nós suplicamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Edifica-nos, ó Deus, nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Existe uma cosmovisão. Cosmovisão, é uma filosofia. Cosmovisão é uma maneira de enxergar o mundo. Então, essa cosmovisão se chama deísmo. Os deístas, eles afirmam que, ou eles tentam harmonizar aquilo que nós vemos, o caos que nós vemos no mundo, com a soberania de Deus. Então, eles dizem que Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas, e como um relógio, ele deu cordas, estabeleceu todas as leis naturais e foi embora. E simplesmente não se relaciona mais com a sua criação. Assim afirma a cosmovisão deísta, que Deus, ele não se relaciona com a sua criação. Deus existe, criou todas as coisas, estabeleceu as leis naturais e, porém, foi embora. O texto que nós lemos aqui combate essa ideia. O texto que nós lemos aqui nos mostra um Deus soberano, nos mostra um Deus que governa todas as coisas. Quando nós falamos a respeito de providência, geralmente nós falamos a respeito de um livramento, a respeito de um presente que ganhamos, quando uma de nossas necessidades mais prementes são supridas, nós falamos ou providência ou glória. Mas a providência de Deus, meus amados irmãos, ela se estende por todo o seu governo. A providência de Deus ela é muito mais ampla do que possamos imaginar. O texto que nós lemos aqui nos mostra Acabe, um dos reis mais perversos da história de Israel. Ele se alia com Josafá, um dos melhores reis que Judá já teve. Um homem temente ao Senhor. E eles saem à guerra contra os sírios.
E Acabe, juntamente com a sua esposa Jezabel, havia perseguido os profetas de Deus e se cercado de falsos profetas, profetas de Baal, profetas do poste ídolo. E neste momento, no momento anterior à batalha, os dois reis, Acabe, rei de Israel, e também Josafá, rei de Judá, estavam sentados para planejar a guerra, planejar a estratégia, e de repente eles consultam os profetas, e como Acabe só tinha profetas, falsos profetas, profetas que diziam aquilo que ele queria ouvir, os profetas um a um diziam: vai, você vai vencer, vai, a vitória é sua. E de repente Josafá pergunta: não tem porventura aqui um profeta de Deus que o possamos consultar? E Acabe responde a Josafá dizendo: há apenas um, Micaías, e eu o abomino porque ele não diz o que é bom a meu respeito. Ele não fala o que eu quero ouvir. Então Josafá diz: não diga assim o rei, mas chame este homem, chame o profeta de Deus. E Micaías diz que eles perderiam a guerra, que a derrota seria uma derrota clamorosa. E eles mesmo assim saem para guerrear contra os sírios. E quando estão saindo, Acabe diz: prendam este homem, sustentem apenas a pão e água até que eu volte em segurança. E Micaías diz, verso de número 27, se você voltar em paz, Deus não falou através de mim. A providência de Deus, meus amados irmãos, é todo o seu governo. A providência de Deus, ela abrange todo o domínio, todo o governo de Deus sobre todas as coisas. E eu gostaria de pensar com vocês nesta noite exatamente sobre isso, sobre a providência de Deus. De que forma nós podemos perceber a providência de Deus neste texto? A primeira forma que nós podemos ver, a primeira maneira que nós podemos ver a providência de Deus neste texto é na preservação do seu povo. A providência de Deus, o governo de Deus, está a serviço da preservação do seu povo. Verso 28 ao verso 32. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traje as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor os socorreu. Deus os desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Perceba que o autor do livro das Crônicas, do segundo livro das Crônicas, ele deixa bem claro o que desviou ou quem desviou os inimigos de Josafá? Deus. Foi Deus quem desviou a Josafá. Eles estavam em guerra. Josafá, naquele momento, era o inimigo dos sírios. Seria natural que os sírios matassem a Josafá também. Mas não, eles não mataram a Josafá. Eles não ceifaram a vida de Josafá, porque Deus estava cuidando dele, Deus estava cuidando de Josafá. Josafá, meus irmãos, foi um dos grandes reis da história de Judá, foi um dos grandes reis do povo de Deus, um homem extremamente zeloso para com a casa de Deus, extremamente zeloso para com a lei de Deus. Sim, ele fez uma aliança errada, ele não devia ter feito aliança com Acabe, ele não deveria ter saído para guerrear junto com Acabe. Acabe era um rei perverso. Porém,
Mesmo tendo errado em fazer aliança com este rei perverso, ele saiu à guerra, ele foi à guerra, mas Deus o preservou, Deus o guardou de maneira poderosa, Deus o guardou de maneira soberana. Deus está guardando o seu povo, a providência de Deus está a serviço da preservação do seu povo. Se nós olharmos a história, olharmos a história da humanidade, o povo de Deus sempre foi perseguido. O povo de Deus em todo o tempo foi perseguido. Desde a saída do Éden, o povo de Deus, os fiéis a Deus, sempre foram perseguidos. E Deus sempre esteve cuidando, Deus sempre esteve preservando o seu povo. Já percebeu que os grandes impérios da humanidade perseguiram a igreja, perseguiram o povo de Deus? E quando falamos igreja aqui, falamos não no sentido estrito do Novo Testamento, mas falamos num sentido mais aberto, de que o povo de Deus é a igreja de Deus. O povo do Senhor sempre foi perseguido pelos maiores poderes, pelos maiores impérios do mundo. E eu sempre faço essa pergunta: onde estão os grandes impérios? O povo de Deus continua. Mesmo quando todas as probabilidades estão contra, Deus cuida, Deus protege o seu povo. Perceba, meus irmãos, que Josafá estava totalmente desamparado. Josafá estava totalmente entregue nas mãos dos sírios. Não havia o que fazer. Deus salvou a sua vida. Lembremos aqui também do livro de Esther. Amã, um homem extremamente perverso, que não se contentou em desejar eliminar a Mordecai, mas ele queria eliminar todo o povo de Deus. E fez com que o rei decretasse a morte de todos os judeus, que todos os judeus fossem eliminados da face da terra. Não havia o que fazer, a lei estava sancionada, e é uma lei dos medos e persas que não se podia revogar. Deus agiu no coração do rei de maneira que ele se encantasse por Hadassa, que é Esther. E ele se encantou de tal maneira que ela alcançou o favor dele. Ele estava disposto a oferecer até metade do seu reino, se ela pedisse. Esther se tornou a rainha, e alcançou o favor do rei, e através disso, Amã foi morto, através disso, o povo de Deus alcançou o favor do rei, e não foi extinto, muito pelo contrário. Nós podemos perceber ali que todos os governadores, todos os sátrapas queriam agradar ao rei, porque sabiam que o rei amava muito a rainha, e protegeram o povo de Deus no dia em que estava estabelecido para a matança. Deus é um Deus soberano. Deus está governando todas as coisas, e o governo de Deus está a serviço da preservação do seu povo. Os grandes impérios do mundo, os grandes impérios que este mundo conheceu, perseguiram o povo de Deus. Eles não existem mais, o povo de Deus continua. Foi exatamente para a preservação do seu povo, de Adão até o último homem e mulher a se converter na volta de Cristo, até a volta de Cristo. Foi exatamente para isso, meus amados irmãos, que Deus, no momento certo, na plenitude do tempo, Ele enviou o seu Filho, nascido de mulher, para cumprir todas as exigências da lei por mim e por você. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho para sofrer em nosso lugar, morrer e receber toda a ira do Pai em nosso lugar. Foi pela sua providência, para a nossa preservação, que Deus enviou Cristo Jesus para nos dar a vida eterna.
Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Este é o texto que lemos na abertura do nosso culto. Deus está trabalhando para a nossa preservação. Deus está trabalhando no cuidado do seu povo. O governo de Deus, meus amados irmãos, está sobre nós, nos preservando, nos guardando. É fato que nós enfrentamos muitas perseguições, é fato que nós enfrentamos lutas, é fato que nós passamos por situações muitas vezes que pensamos, não vamos sobreviver, não vamos passar por isso. Mas passamos, porque a poderosa mão de Deus está sobre nós. Porque a graça do Senhor, o poder do Senhor está nos preservando. Saiba disso. A providência de Deus é o seu governo. E Ele está governando todas as coisas para a preservação do seu povo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins, sim, até as coisas ruins. Deus faz até mesmo que as coisas ruins cooperem para o nosso bem. Se Amã não tivesse tentado eliminar o povo de Israel, Ester seria apenas mais uma rainha. O povo de Deus seria o povo judeu dentro do império, seria apenas mais um dentre vários e vários povos. Mas por causa da artimanha de Amã, Mordecai se tornou grande no império. Por causa da artimanha de Amã em quase eliminar o povo de Deus, o povo de Israel se destacou dentro do império. De um povo condenado à morte, se tornou o povo mais influente dentro do Império Medo-Persa. O governo de Deus está trabalhando para a preservação do seu povo. Em muitos momentos da história, o povo de Israel ficou a um passo, a um milímetro, ao mínimo passo de ser eliminado. Mas Deus reverteu toda a história. Por quê? Porque Ele controla. O mundo não está solto. Deus não está de costas, Deus não está alheio, Deus não está longe, Deus é um Deus presente, Deus está cuidando do seu povo a cada instante. Portanto, meus amados irmãos, é natural que nós temamos diante do fogo, é natural que nós temamos diante das adversidades, mas lembremos, a providência de Deus, o poder de Deus está sobre nós e Ele está nos preservando. A providência de Deus se demonstra na preservação do seu povo, mas a providência de Deus também se demonstra, ou é perceptível, no cumprimento de sua palavra. Verso de número 33, chama a sua atenção para o verso de número 33. Então, um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque eu estou gravemente ferido. A providência de Deus está trabalhando para o cumprimento de sua palavra. O que foi que o profeta Micaías disse? Israel vai fugir desamparado diante do inimigo. Acabe era um rei perverso e levou o povo de Israel para longe dos caminhos de Deus. Perseguia e matava os profetas de Deus e alimentava com banquetes os profetas de Baal, os profetas do poste ídolo e os falsos profetas. Micaías, que era o único profeta de Deus, fiel a Deus, que falava a verdade, ele mantinha preso.
Micaías disse que eles fugiriam diante do inimigo. E como lemos no verso de número 27, se você voltar em segurança, Deus não falou através de mim. Deus sempre trabalha para o cumprimento de sua palavra. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela sempre se cumpre. Passará ou passarão céus e terra, mas a palavra de Deus nunca passará. Muitas pessoas procuram revelações, muitas pessoas procuram saber qual é a vontade de Deus, procuram pessoas para saber a vontade de Deus, mas a vontade de Deus, meus amados irmãos, está revelada na sua palavra. É claro que nós podemos consultar pessoas, servos de Deus, para ouvir a sua palavra, sim. No caso aqui, Josafá fez questão de ouvir Micaías, profeta de Deus, servo fiel a Deus. Nós podemos e devemos ouvir os servos fiéis a Deus. Mas os servos fiéis a Deus nunca contrariam a sua palavra. Os servos fiéis ao Senhor nunca contrariam a sua palavra. Os falsos profetas, eles dançavam, eles faziam gestos, eles encenavam e dizendo: dessa forma vocês vão vencer os sírios. E a palavra de Deus, uma entre centenas de outros profetas, disse: vocês vão perder a guerra, vocês vão fugir desesperados diante do inimigo. E o que prevaleceu? A palavra das centenas de profetas? Não, prevaleceu a palavra de Deus através do seu servo Micaías. Somente ele falou a palavra de Deus, e a palavra de Deus, meus amados irmãos, se cumpriu. A verdade não é pela quantidade de pessoas que está falando, não, a palavra de Deus é a verdade, não importa quantos estejam falando. Ainda que o mundo inteiro contradiga a palavra de Deus, ela continua sendo a verdade, porque a palavra do Senhor está baseada no seu caráter santo. Deus trabalha para o cumprimento de sua palavra. Em toda a história nós podemos perceber que a palavra de Deus, ela sempre se cumpriu, seja para o bem, seja para o mal. Quando Deus disse, quando Deus prometeu bênçãos ao seu povo, essas bênçãos vieram. Quando Deus prometeu juízo para o seu povo, o juízo veio. Portanto, nós devemos temer a palavra de Deus. Portanto, nós devemos estudar a palavra do Senhor. Conhecer a vontade de Deus é conhecer a sua palavra. Conhecer a Deus é conhecer a sua palavra, a sua vontade revelada que está diante de nós. Não há como termos um relacionamento saudável, não há como termos um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, se nós abominamos a sua palavra. A providência de Deus está agindo para o cumprimento de sua palavra. E algo que devemos salientar é que o cumprimento da palavra de Deus não vem no nosso tempo, de acordo com a nossa vontade. O cumprimento da palavra de Deus, ela vem no tempo dele, no momento dele. É por isso que o autor sagrado diz que na plenitude do tempo Deus enviou o seu Filho. Ou seja, não foi no nosso tempo, não foi quando o povo pediu, não foi quando o povo solicitou, mas na hora certa, no tempo de Deus, ele enviou o seu Filho. O cumprimento das promessas de Deus, o cumprimento da palavra de Deus não se dá no nosso tempo ou segundo a nossa vontade. E muitas vezes fazemos como o povo judeu. As promessas de Deus não estão se cumprindo porque Deus se esqueceu de nós. As promessas de Deus, fazemos esse joguinho emocional. As promessas do Senhor não estão se cumprindo porque Deus não se importa conosco. E Deus diz através do profeta Isaías: ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho que ainda mama, ele jamais se esqueceria de nós.
Descansemos, meus amados irmãos, porque as promessas de Deus, a palavra de Deus, ela sempre se cumpre, mas se cumpre no tempo certo. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E Ele é soberano. Eu costumo pensar no nosso relacionamento com Deus, exatamente como o relacionamento entre nós e os nossos pais, ou como o relacionamento entre nós e os nossos filhos. Quantas vezes nós, como filhos, pedimos coisas malucas para os nossos pais? Quantas vezes nossos filhos nos pedem coisas estranhas? Algumas nós dizemos não, para o bem deles. Algumas nós dizemos, ainda haverá o tempo certo. Ainda haverá o tempo certo. Eu tenho um amigo que diz que ele dirige desde os 10 anos de idade, cerca de 10 anos de idade. Quem em sã consciência entregaria um carro ou uma moto nas mãos de uma criança? E ele diz que ele pegava o carro escondido do seu pai para poder viajar, para poder ir à praia. Com 10, 14 anos de idade, ele já viajava com o carro do pai dele. É temerário, e muitas vezes nós queremos isso. Nós achamos que as coisas devem acontecer no nosso tempo, e tomamos atitudes temerárias. Deus sabe o tempo certo de cada coisa. Deus sabe o tempo certo de suas promessas se cumprirem. Deus sabe o tempo certo da sua palavra se cumprir. Ele é soberano, nós não. Nós não sabemos. Não é dizer que nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o minuto seguinte da nossa vida. Eu conheço a história de um pastor que morreu enquanto celebrava a ceia. Estava saudável, entrou saudável para o culto, e enquanto partia o pão, ele teve um infarto e faleceu. Não é que nós não saibamos o dia de amanhã, nós não sabemos o minuto seguinte. Deus conhece toda a história desde o início até o fim. Todas as coisas estão patentes diante dos olhos de Deus. Portanto, ao invés de chorarmos como crianças mimadas, ao invés de querer que Deus faça tudo o que nós queremos, na hora que nós queremos, deveríamos descansar no governo, na providência, no poder e na sabedoria dEle. É isso que nós devemos fazer, meus irmãos, descansar na sabedoria de Deus. Ele é sábio, Ele sabe o que está fazendo. Todas as promessas de Deus, toda a palavra de Deus irá se cumprir no tempo dEle, não no nosso. Não importa o quanto choremos, não importa quanta pirraça façamos, não importa quantas chantagens emocionais nós façamos. Nós cedemos muitas vezes às pirraças dos nossos filhos. Nós cedemos muitas vezes às chantagens emocionais dos nossos filhos. Deus não. Deus não cede à nossa chantagem emocional. E fazemos isso. E fazemos muitas vezes chantagens emocionais, como o povo de Israel. O Senhor não faz porque o Senhor não nos ama. O Senhor não faz porque o Senhor não se importa conosco. E Deus demonstra através do profeta Isaías que Deus ama de fato o seu povo. Que Deus de fato, Ele ama o seu filho mais do que uma mãe ama o seu bebê que está mamando no seu colo. A providência de Deus, ela se demonstra na preservação do seu povo. Deus preservou a Josafá, Deus preservou todo o seu povo no curso da história. Deus está preservando a mim e a você. A providência de Deus também, meus amados irmãos, é percebida no cumprimento da sua palavra. A palavra de Deus nunca deixou de ser cumprida. Tudo o que Ele diz está se cumprindo no tempo dEle, não no nosso.
E em terceiro lugar, a providência de Deus, ela é percebida no seu governo sobre os ímpios. A providência de Deus é percebida no seu governo sobre os ímpios. Perceba ainda o verso de número 33. Então, um homem, quem? Não sabemos. Sabemos apenas que era um soldado sírio. Entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. O inimigo de Israel estava ali, entesou o seu arco ao acaso e atirou. Eu não sei você, mas eu não acredito em coincidências. Deus governa até mesmo as coincidências. Não existe nada, absolutamente nada, que esteja fora do controle de Deus. Absolutamente nada, nem mesmo as coincidências. Pode ter parecido, quando nós lemos aqui, nos parece um ato fortuito. Alguém simplesmente, um soldado simplesmente, ao acaso, resolve atirar para o nada. E essa flecha vai exatamente entre as juntas da armadura do rei de Israel e cumpre a palavra de Deus falada pelo profeta Micaías. Um homem que atira ao acaso, sabe-se lá por quê, ele pensou em atirar, atirou para o nada, e essa flecha acerta exatamente onde tinha que acertar. Deus governa até mesmo os inimigos. Martinho Lutero, ele costumava dizer que até mesmo o diabo, ele é como um cãozinho na corrente de Deus. Há uma visão de mundo chamada dualismo, e essa visão interpreta o mundo como uma luta entre o bem e o mal, como Deus e o diabo em uma constante batalha. Não existe batalha. O diabo já está vencido, ele já está condenado. Deus está governando absolutamente tudo. Quando o diabo ele pensa que está fazendo, quando o diabo ele pensa que está destruindo o povo de Deus, na verdade, ele está cooperando para que o propósito de Deus se cumpra. Quando ele entrou em Judas, e Judas foi até os principais sacerdotes para vender a Jesus por 30 moedas de prata, ele estava cooperando para o cumprimento da promessa de Deus, para o cumprimento da palavra de Deus. Perceba, todos os inimigos, até mesmo o diabo, está sob o governo de Deus. Tudo o que o diabo faz para tentar destruir o povo de Deus, na verdade, ele está corroborando, ele está colaborando para o cumprimento de todas as promessas de Deus. Não existe nada, nem absolutamente ninguém que esteja fora do governo de Deus. Mas nós podemos pensar, mas fulano de tal, ele não acredita na existência de Deus. E daí? Se alguém não acredita na existência de Deus, isso não quer dizer que Deus não governe sobre ele, que Deus não domine sobre ele. Dario não era um rei crente, Dario não acreditava em Deus. Mesmo assim, Deus o chamava de seu servo, porque Deus governa absolutamente todos. O seu governo está sobre todos.
Não existe nada, nem ninguém que não esteja debaixo do controle de Deus. Mesmo que Deus permita que os ímpios vivam de acordo com o desejo de seus próprios corações, eles não podem fugir à vontade de Deus, eles não podem fugir ao domínio de Deus. Quando Nabucodonosor chegou e contemplou a Babilônia e se achou um Deus e disse: esta é a grande Babilônia que eu construí para a minha glória, Deus o fez pastar por anos. Quando Herodes estava pregando, quando estava palestrando para o povo, e de repente alguém gritou lá no meio da multidão: aí não fala um homem, fala um Deus, o seu coração se exaltou, e de fato ele se sentiu como Deus. E naquela mesma noite ele morreu comido por vermes. Ninguém está fora do controle de Deus, ninguém está fora do domínio de Deus. Isso é tranquilizador para os nossos corações. Não importa quem se levante contra nós, não importa quem tente nos destruir, Deus simplesmente pode eliminá-lo. Ninguém foge ao controle, ninguém foge ao domínio de Deus. Deus é soberano, Deus é poderoso, nada nem ninguém está fora do seu controle, nem o maior homem, nem o homem mais poderoso do mundo, ainda que ele não acredite em Deus, mesmo o homem mais rico do mundo, mesmo que ele não acredite em Deus, Deus está governando a sua vida. Ele não pode fazer ele não pode fazer nada fora da vontade de Deus ou fora do controle de Deus. Portanto, confiemos no Senhor. Ele é sábio e não nós. Ele está governando o mundo. Tudo está debaixo da sua mão. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. O mundo não está abandonado, meus amados irmãos. Deus, na sua providência, está governando todas as coisas. E o texto nos mostra isso. E como percebemos que Deus está governando todas as coisas? Deus está governando todas as coisas na preservação do seu povo. Deus está governando todas as coisas para o cumprimento da sua palavra. E Deus, na sua soberania, demonstra o seu governo, a sua providência, até mesmo sobre a vida dos ímpios. Ninguém, absolutamente ninguém, está fora do domínio de Deus. Portanto, meus amados irmãos, esta é uma palavra de conforto, de consolo em nossos corações. Parece que estamos abandonados neste mundo, parece que o mundo está à deriva, parece que o mundo é controlado por um grupo de pessoas. Não, o mundo está governado pela poderosa mão de Deus. Deus não abre mão do exercício do seu domínio, Deus não abre mão da sua soberania, e Ele está governando todas as coisas para o meu bem, para o seu bem, e para a glória do seu nome. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Pai, nos achegamos a Ti para exaltar o Teu santo e glorioso nome, porque o Senhor é soberano. Nós Te exaltamos porque todas as coisas estão debaixo do Teu poder e debaixo da Tua autoridade. Não há ninguém, absolutamente ninguém na face da terra que esteja autônomo do poder do Senhor, autônomo, ó Deus, da Tua vontade, autônomo, ó Deus, da Tua soberania. Não existe ninguém autônomo. Somos livres, mas não somos autônomos. E mesmo a nossa liberdade, ela está debaixo da Tua soberania. Ó Pai, nós Te glorificamos porque sabemos que isso é benéfico para nós como o Teu povo. Que o Teu povo, ó Deus, possa ter paz, que o Teu povo, ó Deus, possa descansar no poder e na soberania do Senhor, em saber que o Senhor é soberano. Nós colocamos, ó Deus, a Tua igreja na Tua presença.
Nós também, ó Pai, intercedemos neste momento pela Tua igreja, que o Senhor, ó Deus, nos traga paz, que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, o Teu povo, que essa semana que se inicia, nós tenhamos uma semana de vitórias na Tua presença. Nós também intercedemos, ó Deus, pela nossa nação, pedimos, ó Deus, por tempos de paz e prosperidade para o nosso Brasil. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós colocamos todas as nossas autoridades diante do Senhor. Dá-nos, ó Deus, tempos de paz e prosperidade. Colocamos também, ó Deus, as nossas lideranças espirituais, que o Senhor, ó Deus, dê-lhes também força e sabedoria na direção da Tua igreja. Também, ó Pai, colocamos diante do Senhor os nossos irmãos enfermos, que o Senhor possa derramar graça sobre eles. Nós colocamos, ó Pai, a vida do nosso irmão José Augusto diante do Senhor. Nós colocamos a vida do pastor Josué, do pastor Elisier também diante do Senhor. Nós colocamos, ó Deus, também a vida da Isabel. Nós colocamos a vida da dona Maria, a mãe da Cristiane, diante do Senhor. Nós colocamos, ó Deus, todos os nossos amados irmãos na Tua presença e rogamos que a Tua poderosa mão esteja, ó Deus, restaurando a sua saúde, fortalecendo-lhes, porque nós cremos, ó Deus, no Teu poder. Cremos que nada nem ninguém foge do Teu poder e da Tua soberania. Por isso nós colocamos a vida desses amados irmãos, Dona Ilse também, nossa amada irmã, diante da Tua presença. Abençoe-os, ó Deus. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Nós louvamos a Deus por sua vida. Você que está conosco nesta noite, o nosso muito obrigado. Você que nos acompanha nesta noite, nosso muito obrigado. Dentro de essa live esse culto já está disponível no Facebook. Assim que terminarmos, ele continua disponível. E vamos também disponibilizá-lo na nossa página no YouTube. É só pesquisar por Igreja Presbiteriana em São Mateus do Sul. Nosso agradecimento a todos que nos acompanham, Diego, Andressa, a Isabel também, vi que estava aqui, a minha esposa Mônia, meu sogro, seu Jades, a sua esposa Ivanilda também, que estão conosco, enfim, muitos irmãos que nos acompanham nesta noite. O nosso abraço e a nossa gratidão. Que Deus te dê uma semana abençoada na sua presença.